Quero compartilhar uma palavra com todos vocês, meus irmãos, e essa palavra, ela é muito especial, mas é uma palavra muito difícil. Então eu quero ter a atenção de todo mundo hoje, porque nós vamos ter hoje aqui uma conversa difícil, tá? Nós vamos ter um bate-papo difícil hoje. Falava aqui no primeiro culto que essa semana eu tive algumas conversas que foram conversas difíceis de ter. Compartilhei também que eu conversei com um dos meus filhos essa semana e que não foi uma conversa que eu queria falar, que eu queria trazer. Porque conversas difíceis, meus irmãos, geram desconforto para nós. A verdade é que nós não gostamos de conversas difíceis, não é verdade, gente? Nós esquivamos ao máximo, nós sabemos que precisa ter conversas difíceis, mas nós esquivamos ao máximo, porque quando nós falamos, nós ficamos com sentimento: será que isso que eu falei foi o certo? E se eu falar e não mudar nada? Mas meus irmãos, o Senhor nos chama hoje para esse tempo de uma conversa séria. Nós precisamos ter um tempo de conversas difíceis. É necessário, meu irmão, é necessário nós termos conversas que vai gerar desconforto com pessoas, é necessário nós termos conversas que vai tirar a pessoa da zona de conforto, e essas conversas só existem porque alguém ama. Então hoje o tema da mensagem, põe lá, Abiel, conversas difíceis que precisamos ter, meus irmãos. Conversa difícil nós não queremos, mas precisamos ter. Falava com meu filho e fiquei triste com a conversa. Não porque a conversa não foi boa, mas porque quando a gente fala, às vezes, dá um senso, como pai, a gente fala assim: puxa, eu não queria deixar o coração dele triste, ou incentivá-lo, ou impulsioná-lo. Eu lembro que eu saí dessa conversa e eu fui tomar banho, e no caminho que eu estava indo tomar banho, o Espírito Santo usou a seguinte frase no meu coração. Eu tenho certeza que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, falou assim: essa conversa foi necessária. Conversas difíceis são necessárias na vida de todo aquele que são cristão. Todo aquele que entrega a vida para Cristo, o Senhor quer ter conversas necessárias. Existem conversas que nós evitamos, mas que Deus insiste em ter conosco. Você sabia disso, meus irmãos? Tem conversas que nós corremos até de Deus, mas Deus insiste em ter conosco. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Provérbios 27, 6 diz: quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Eita! Cuidado, porque às vezes quem está ferindo, ou está falando a verdade, ou está te impulsionando, é porque faz isso por amor. Pai nenhum gosta de bater no filho, mas é necessário. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem ama corrige, porque se você não corrige, vai chegar um tempo que não vai ter mais direito à correção, e aí você vai chorar depois, mais tarde. Então esse tempo é necessário, mas leais são as feridas feitas por um amigo, meu irmão, mas os beijos dos inimigos são enganosos. Às vezes tem pessoas falando que é teu amigo, mas não é, pessoas falando que estão perto de você, mas não é. Mas o Senhor quer nos trazer hoje para esse tempo dessa conversa difícil. É isso que eu quero propor para nós hoje, um bate-papo difícil, mas que será necessário para nós. Tudo bem, gente? Podemos caminhar nesse propósito? Provérbios capítulo 11, versículo 14, a parte B, a parte A pode ser já, Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Ou tem alguns que falam: na multidão de conselheiros há sabedoria. Na minha tradução diz que na multidão de conselheiros há segurança. A segurança, meus irmãos, quando nós estamos na vontade do Senhor. Uma vida para ser abençoada, preste atenção, ela exige de uma pessoa, meus irmãos, ela exige a coragem para ouvir e a disposição para colocar em prática aquilo que você ouviu. Você sabia disso? Para você ter uma vida abençoada, você precisa ter disposição para ouvir e prontidão para colocar em prática aquilo que você ouve. Porque tem pessoas que ouvem, mas não muda. Tem pessoas que ouvem, vem, levanta a mão, glorifica ao Senhor, mas não muda, não tem uma atitude de mudança. Essa pessoa hoje precisa ter uma conversa difícil.
Quem foge de conversas difíceis, geralmente vai ter desafios ou consequências difíceis na vida. Não fuja das conversas difíceis. Tem problema que você precisa enfrentar. Tem situações que você não pode correr dele, você tem que enfrentar. Tem pessoas que eu conheço, que você conversa com ela, ou você vai conversar com um casal, com uma família, fala assim, ele correu dessa conversa há 20, 30 anos, ele nunca quis confrontar. Meu irmão, não seja refém do problema, não, confronte, tenha uma conversa difícil hoje, amém, gente? Então eu quero falar aqui de 7 conversas difíceis que nós precisamos ter. Eu vou falar rapidamente dessas 7 conversas muito difíceis que nós precisamos ter, que o Senhor quer ter conosco, conversas que o Senhor deseja ter conosco. A primeira conversa difícil é uma conversa sobre o pecado, meu irmão. Essa é uma conversa difícil de nós falarmos hoje na igreja, ou quer dizer, não deveria ser, mas hoje infelizmente ninguém mais fala sobre pecado. É uma conversa que confronta, é uma conversa que mexe com a pessoa. Salmo 139, coloca lá, Biel, Salmo 139, versículo 23 e 24, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o que? O meu? O que nós falamos semana passada? Enganoso é o coração do homem. Mas ele continua lá depois do ponto e vírgula, prova-me e conhece as minhas inquietações. Som, parou e voltou. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A Bíblia nos convida a fazer uma introspecção hoje. A Bíblia nos faz um convite para nós analisarmos o nosso interior. A Bíblia nos convida hoje a analisarmos, será que nós estamos pecando? Será que esse pecado está nos afastando do Senhor? Coloca Provérbios 28, 13, Provérbios 28, 13, diz assim, quem esconde os seus pecados, o que acontece? Não prospera. Quer ser derrotado nessa vida, meu irmão? Esconde os seus pecados. Por isso que você vai ver que tem muitas pessoas que não crescem na vida, que pessoas que não conseguem avançar, sabe por quê? Porque vive na prática do pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas a Bíblia é tremenda que diz, mas quem os confessa e abandona encontrará o quê? Misericórdia da parte do Senhor. Quem, meus irmãos, confessa os seus pecados, encontra misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia é fiel para dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu colocar para fora, se eu confessar o meu pecado, se eu dizer, Senhor, eu sou pecador, Jesus, eu preciso da graça do Senhor, meu irmão, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é poderoso, fiel para te perdoar, mas você precisa ter essa conversa difícil. Que pecado tem te afastado do Senhor? Nós às vezes só lembramos dos grandes pecados, mas tem pecados diários que nos afastam do Senhor. O homicídio é um pecado, matar alguém é um pecado. A traição, o adultério é um pecado grave. Mas a mentira também é um grande pecado. A fofoca também é um grande pecado. Nós precisamos analisar hoje o nosso coração. Contei a história aqui, meus irmãos, que está relatada lá em 2 Samuel capítulo 12, quando Davi, ele peca com Batseba. Ele peca com aquela mulher que ele foi traído pelos olhos dele. A Bíblia fala que ele olha e ele deseja a mulher que não era dele, ela tinha um marido. Ela era casada, Urias era o seu marido, Davi não podia, porque ele tinha qualquer mulher que ele quisesse, virgem, ele podia ter as mulheres mais bonitas de todo o reinado, mas ele deseja uma que não era a sua. E a Bíblia fala que ele vai e ele arma uma emboscada para o marido dela, manda ele ir lá para a guerra e ele fica em linha de frente, ele morre. Davi pega, ele se deita com ela no pecado e Davi consuma esse pecado, trazendo ela para o seu casamento.
Mas a Bíblia fala que Deus não aprova pecado, meu irmão, porque deixa eu falar um negócio para você, todo pecado gera morte espiritual dentro de nós, preste atenção, todo pecado gera morte espiritual dentro de nós, todo pecado nos afasta do Senhor, preste atenção, e todo pecado, atenção, isso é o mais forte, gera consequências. A Bíblia fala que o profeta, meus irmãos, Natã era um homem de Deus, era o profeta. Natã chega e conta uma história para Davi, chega até Davi, Deus manda ele, e fala: Davi, eu quero contar a seguinte história. Tinha duas pessoas num reinado, um era muito rico, tinha ovelhas de dar e sobrar, ele tinha gados, ele tinha bois, ele tinha uma vida próspera, mas tinha também um homem que ele era muito pobre, ele era um coitadinho da nação, e ele só tinha apenas uma cordeirinha, mais nada aquele homem tinha, porém aquele homem, ele fazia daquela cordeirinha tudo do bom e do melhor, a família dele comia com ela, eles cuidavam com amor, eles estavam criando ela com amor, porém chega uma pessoa, um viajante na cidade, e aquele viajante, ele é recepcionado pelo aquele homem rico, e aquele homem rico decide fazer um banquete para aquele homem, mas ele olha para suas ovelhas que eram milhares, para o seu gado que era milhares, e ele decide não pegar nenhum dos seus gados, mas ele vai lá, pega aquela única cordeirinha, sacrifica ela para ofertar para aquele homem. Meus irmãos, a Bíblia fala que Davi, antes de ouvir o profeta terminar, Davi dá um berro e grita e fala: assim como vive o Senhor nosso Deus, eu quero declarar que esse homem deveria morrer pelo que ele fez. O profeta vira e fala: esse homem é você. Eita, o pecado de Davi foi exposto, ele fala: esse homem é você. A Bíblia fala, meus irmãos, nesse capítulo 12, que Davi fica profundamente arrependido, e ele vem com o coração arrependido e fala: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz aquilo que não agradou aos seus olhos. O profeta, meus irmãos, volta para Davi, aleluia, o profeta volta para ele e fala: Davi, o Senhor te perdoou do seu pecado, porque ele viu um coração sincero. Isso só corrobora, meus irmãos, com o texto que nós lemos, de Provérbios, que o coração, quando está, meus irmãos, arrependido, o Senhor, Ele perdoa, meu irmão. Mas vem a palavra do Senhor e continua: Davi, só que tem um problema, o pecado que você fez vai gerar consequências na sua vida. Esse filho que é um fruto do pecado, ele vai morrer quando ele nascer, e a sua casa a partir de hoje vai ser guiado pela espada, porque você descumpriu a vontade do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, cuidado com o pecado. Nós achamos que o pecado é normal, não, o pecado, meus irmãos, nos afasta da presença do Senhor, e o pecado gera grandes consequências. Pecar, meus irmãos, gera grandes consequências, viver na prática do pecado traz grandes consequências. Conheço pessoas, meus irmãos, que eram extremamente abençoadas, pessoas que eram fiéis, meus irmãos, mas por um deslize, às vezes por uma oportunidade, ele pecou, meus irmãos, e ele perdeu a graça do Senhor sobre a vida dele. Por isso que quando eu ouço essas histórias, meus irmãos, eu não vou julgar o meu irmão, eu não vou acusar o meu irmão, mas eu chego diante de Deus e falo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, porque aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Eu falo: Senhor, não deixa eu cair no mesmo laço do engano do diabo, não deixa eu me perder na prostituição, na enganação, no roubo, não deixa eu usar minha língua para destruir. Não, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Amém, igreja? Mas que bom que Deus foi confrontar, que bom, glória a Deus, aleluia, varão, que bom que Deus foi confrontar Davi. Se Deus não confrontasse Davi, Davi poderia estar perdido, o reino dele ia ser perdido. Mas a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama.
Que bom que essa palavra está vindo nessa manhã, que bom que essa conversa difícil está acontecendo hoje, nessa manhã, porque às vezes Deus está querendo denunciar o nosso pecado, Deus está querendo trazer o nosso pecado à tona, Deus, meus irmãos, está querendo fazer com que nós possamos chacoalhar, para que o pecado, meu irmão, não nos domine, para que nós possamos nos arrepender, porque quem não trata o pecado é dominado por ele, meus irmãos. Eu falei aqui também sobre Caim e Abel. Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado está à porta do seu coração, se você não dominar ele, ele vai te dominar. O que aconteceu? Ele não dominou o pecado, e o pecado dominou ele, meus irmãos, e ele, meu irmão, perdeu a graça do Senhor sobre a vida dele. Cuidado com os seus pecados, que nessa manhã possa ser uma manhã de arrependimento, amém, igreja? São conversas difíceis, mas são necessárias nós termos. Feche os teus olhos nessa hora. Se precisar, não precisa nem abrir sua boca, confesse para o Senhor os seus pecados, os seus erros. Jesus, o Senhor traz tua palavra, Pai, porque nós precisamos, Pai, ser confrontados hoje por Ti, Jesus. Como é difícil, Pai, essa conversa, Jesus, mas ela é tão necessária, Pai, porque o Senhor ama e o Senhor corrige os seus filhos, ó Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, Jesus. Perdoa as minhas fraquezas, ó Pai amado. Me perdoa nessa manhã, Jesus. Fala para Deus, confessa ao Senhor. Pecado pequeno, pecado grande aos seus olhos, tudo são pecados. E Deus, Ele é fiel e justo para perdoar qualquer um dos nossos pecados. Jesus, nós precisamos da graça do Senhor. Deus, hoje não é manhã de acusação não, Pai, neste lugar, não, nós não viemos para acusar não, Senhor, expor os pecados, não, Jesus, cada um tem que olhar para si hoje, Pai. A palavra nos chama, Pai, o Salmo 139 nos chama para nós sondarmos o nosso coração hoje, ver se há alguma coisa que precisa ser melhorada, Pai, e traz, Senhor, a cura, a restauração e a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Segunda conversa bem difícil que nós precisamos ter, meus irmãos, que é a conversa sobre responsabilidade. Essa conversa é difícil, sabe por quê? Porque nós costumamos culpar sempre o outro. Nós sempre costumamos dizer que o problema é do outro, não é isso que nós costumamos fazer? Sempre quando tem algum problema, qual que é, meu irmão? Põe dois irmãozinhos lá. Já viu aquele vídeo que está passando de um irmão lá? Que fala, quem foi a culpa? Um fala, é dele. Não, mamãe, é dele. Meu irmão, desde pequeno nós já somos ruins, está vendo? Aí o pai acho que fala, mas quem assumir vai ser abençoado, né? Vai ganhar um prêmio. Aí fui eu, pai, fui eu. Nós temos a tendência de colocar sempre a culpa no outro. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecam, meus irmãos, comendo do fruto que Deus tinha determinado para não comer, eles, meus irmãos, pecam e eles entendem o pecado, eles veem que eles estão nus, eles ficam aflitos, e Deus chegou na viração do dia, como era todos os dias, e Deus chega e fala, oi, eu vim ter comunhão com vocês, eles estão escondidos, meus irmãos, é isso mesmo, pastor William, eles estão escondidos, e aí chega, eles estão atrás da moita lá escondido, e Deus fala, Adão, por que você está escondido? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar, está vendo os maridos, como a gente pode jogar a culpa nas mulheres, está vendo? A mulher que o Senhor me deu, Jesus, aí Deus vai para quem? Para a mulher, Eva, o que aconteceu, Eva, não falei? Senhor, aquela serpente me enganou. Ninguém assume a sua responsabilidade, meus irmãos, já é desde a criação, ninguém quer assumir a responsabilidade. Tem muitas pessoas, meus irmãos, jogando a culpa na família, jogando a culpa na sociedade, jogando a culpa até no diabo. Tem hora que o diabo olha e fala, não, essa não é minha culpa, eu tenho várias, mas essa foi você que fez com as suas próprias mãos. Gálatas capítulo 6, versículo 5, coloca lá, Bel, por gentileza, Gálatas 6, 5, pois cada um deverá o quê? Carregar a própria carga. Meu irmão, não queira trazer problema teu para mim não, meu irmão. Se o problema é seu, assume os seus problemas.
Você é o reflexo daquilo que você plantou ontem, meus irmãos. Na sequência de Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Você é fruto hoje da plantação que você fez ontem. Então se você quer plantar coisa diferente amanhã, você tem que começar a mudar hoje, não começar a falar, a culpa era não. Meu irmão, nós vamos conversar com várias pessoas que começam a pôr culpa em todo mundo. Ele acha defeito em todo mundo, porque a empresa não presta, porque o patrão é isso, porque o casamento é a esposa, fala do marido, porque até os filhos agora são problemas no casamento. A gente quer achar problema para tudo, mas nós nunca falamos, a responsabilidade é minha, eu assumo os meus problemas. Eu preciso entender que eu preciso mudar, meu irmão. Uma grande transformação na vida de qualquer pessoa começa quando ela entende, ela reconhece que ela precisa mudar. Não queira só mudar os outros. Não é só o seu vizinho que precisa mudar, você também precisa mudar. 99,999% de casais, quando você vai conversar, começa a primeira conversa, qual que é o problema, varoa abençoada? Pastor, o problema é esse camarada. Qual o problema, varão valoroso? O problema é a mulher que Deus me deste. E aí a gente só vai dar pergunta, então vamos ver qual é a vez que é o seu problema. Não é verdade? Você vai casar, você vai ver, viu, Fábio? O que é bom, viu? Quando você casar, você vai entender o mistério. Ninguém é culpado pelo seu fracasso. Eita, verdades que dói, viu, meus irmãos? Pastor, eu não estudei, eu não me profissionalizei, eu não corri atrás, eu não levantei cedo para trabalhar. Então, meu irmão, você está colhendo aquilo que você plantou. Não queira invejar o outro que está acontecendo, que está lançando. Você fala assim, inveja todo mundo. A Bíblia fala em Eclesiastes 9 que o sol nasce para todos, meus irmãos. Então não queira, meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Lutar, orar, colocar sua vida diante do Senhor, assumir suas responsabilidades e falar, eu também vou avançar, eu vou vencer, mas eu vou fazer a minha parte. Amém, igreja? Não culpe os outros pelos seus fracassos, assuma os seus fracassos. Eu preciso mudar. Contei aqui a história, aqui no primeiro culto, quero contar novamente, que uma vez eu fui comprar um carro que eu só fiz fracasso, meu irmão. Eu tinha um carro usado, e eu coloquei na cabeça que eu precisava trocar esse carro usado por um outro carro usado. Só que o carro que eu tinha, ele já era bem usado, velhinho, e eu decidi comprar um mais velhinho que aquele. Mas eu fui, meu irmão, comprar, e eu conversei com a minha esposa, e eu e ela, nós nos alinhamos com o erro e com o engano. A mulher que o Senhor me deste, meu Deus, ela não foi sábia nessa hora. Paulinha podia ter sido sábia, mas ela não foi, e eu fui menos ainda. Mas nós fomos procurar os nossos pais. Eu falei um dia com o pastor João, estava numa cozinha, eu falei, pastor, ele olhou para mim e falou assim, meu genro, mas esse que você quer comprar não é mais velho do que aquele? Não está tendo muita lógica. Eu falei, não, mas o carro é muito bonito, é maravilhoso, estou encantado com ele. Ah, tá bom. Falei que eu perguntei para minha mãe que está ali. Falei, e ela falou a mesma coisa. Eu falei, ô pessoal que não tem visão, né? Falou a mesma coisa, mais ou menos. Ah, mas presta atenção, você está com o carro quitado, então fica com ele, com o velhinho. O que eu fiz, eu e minha esposa, armados na sensibilidade, compramos. Ficamos 1 ano só com dor de cabeça, meu irmão. Tudo que você podia imaginar de dar problema, deu. Até o ponto de nós não conseguimos nem pagar, ficar apertado, nós tivemos que vender, dar esse carro. Por quê? Porque nós não tivemos instrução e sabedoria. Nós plantamos uma coisa errada, não ouvimos conselhos sábios. O que nós fizemos? Nós colhemos. E aí eu vou jogar a responsabilidade em quem agora? Ninguém. Nós dois oramos, pedimos perdão para o Senhor, falamos, Senhor, tenha misericórdia, nos dê graça, para que agora a gente consiga fazer a coisa certa. As nossas responsabilidades nós precisamos assumir. Nós não precisamos jogar para o outro, nós precisamos entender que o que nós estamos colhendo hoje é fruto de uma plantação que nós fizemos ontem. E que nós precisamos ter responsabilidade. Amém, gente? Passa, Biel, passa rápido, Biel, para a gente passar isso aí. Ixi, piorou agora, hein? A conversa sobre dinheiro.
essa é uma conversa extremamente difícil de ter. O dinheiro revela o coração da pessoa, meu irmão. Diga comigo, o dinheiro revela o coração. Quer descobrir como uma pessoa é? Mexe na parte financeira dela. Ou dá dinheiro para ela, você vai ver como que ela vai sair. Ou tira dinheiro dela. Meu irmão, quer conhecer uma pessoa? O dinheiro revela o coração de qualquer pessoa. Você que é apegado ao dinheiro, meu irmão, isso Deus não está no agrado. Mateus capítulo 6, versículo 21, eu falei essa palavra na quinta-feira sobre dízimo e oferta. Pois onde estiver o seu tesouro, quem é o tesouro da sua vida, meu irmão? Quem que é o tesouro? Ali também estará o seu coração. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o diabo. Mamon é o Deus, meus irmãos, que é o Deus, né, com minúsculo, que fala o Deus da riqueza, que ele é do demônio. A Bíblia fala que você ou serve a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro tem sido deuses em muitas vidas, e dentro da igreja principalmente, meus irmãos, pessoas que estão com falta de dinheiro ficam desestabilizadas, pessoa que faz qualquer coisa, pessoa que é ganancioso, pessoa que quer sempre fazer o jeitinho, pessoa que quer ter vantagem ilícita. Isso não provém do Senhor, meu irmão. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Abra Provérbios 21:20 lá, por favor, Biel. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há o quê? Tesouros valiosos e azeite, que eram riqueza naquele tempo. Mas o tolo devora tudo o que pode. Quem é sábio aprende a guardar dinheiro. Quem é sábio, meu irmão, aprende a fazer suas economias. Quem é sábio não gasta adoidado o que não tem o que tem. Tem um monte de pessoa endividada hoje, meu irmão, sabe por quê? Porque não faz conta, porque vai pela emoção, quando você tem que agir com a razão. Sabe por quê? Porque não coloca prioridades certas na sua vida. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a pessoa vira um monstro na hora que nós estamos falando. Quer mexer com a pessoa na igreja, fala de dízimo e oferta, mas você está roubando ela. Nós estamos instruindo o que é primícia, o que é fidelidade, mas se falar sobre dízimo e oferta, a pessoa está roubando, mas a pessoa gasta com o que não pode, a pessoa não faz conta, a pessoa gasta, meu irmão, arranja dívida para todo lugar, e depois vai culpar a Deus. Aí começa a ser fiel na hora do problema, viu, Marcinha? A pessoa começa a ser fiel na hora do problema, está errado, meu irmão. Você tem que ser fiel com Deus antes, você tem que ser fiel na sua vida com o Senhor. A pessoa que é inteligente, ela guarda, ela sabe administrar o seu dinheiro. Pastor, eu não sei, peça graça para o Senhor para você saber fazer isso. O tolo devora tudo que tem e o que não tem. Entra em dívida e mais dívida. Por quê? Porque é tolo, não tem sabedoria do Senhor. Essa conversa difícil nós precisamos ter hoje, amém, igreja? Viu, que o Espírito Santo provoque o nosso interior, e que nós possamos falar sobre dinheiro de forma sábia, de forma proveitosa. Lucas capítulo 16, versículo 10, diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Meu irmão, não vem com essa história, pastor, mas quando eu estiver bem, eu vou ser fiel. Meu irmão, se você não é fiel hoje, você não vai ser fiel em nenhum momento. A pessoa que é séria, que é certa e séria em todo momento. Não depende das circunstâncias. Quando estiver sobrando eu vou ser fiel. Meu irmão, você nunca vai, deixa eu falar um negócio, você nunca vai ser fiel com o Senhor, viu? Porque você sempre vai ter problema com o dinheiro. Eita, conversa difícil hoje aqui, né, meus irmãos? Jesus, quando tem um encontro com Zaqueu, ele olha Zaqueu lá naquela árvore. Zaqueu era pequena estatura. Jesus fala: desce daí, porque hoje eu vou passar na sua casa. Jesus começa a falar do amor, da graça. Zaqueu se interessa por Cristo. Zaqueu estava mais interessado em ser fiel ao Senhor do que tudo que ele tinha, a riqueza. Meu irmão, Zaqueu, ele era um publicano, ele era um servo do rei, ele era odiado pelas pessoas, ele tinha fama de roubador, de gananciador, ele tinha fama de corrupto, meus irmãos. Não é só hoje, não, corrupção tinha lá também, mas ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, a minha prioridade é o Senhor a partir de hoje, e eu quero declarar: Jesus, se eu fiz errado, se eu defraudei alguém,
alguém, eu vou restituir 4 vezes mais em recompensa daquilo que eu fiz de errado. Ele estava dizendo: o meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus é o Senhor. Quem tem sido o Deus da sua vida? Lembra que eu falei no começo? Muita gente quer só falar, mas agir é diferente, viu, meu irmão? Ninguém precisa ficar falando para mim, me convencendo a ser fiel. Eu entendo a palavra do Senhor e eu devolvo ao Senhor, eu sou fiel a Deus. Precisamos ter conversas sérias sobre dízimo, precisamos ter conversas sérias sobre generosidade. Eu preciso ter um coração generoso, meu irmão. Tem gente mesquinha, meu irmão, no nosso meio. Tem gente que, meu irmão, não divide nem a mão para não gastar. Você fala, dá a paz do Senhor, já viu? Tem gente que vira e fecha o braço, meu irmão. Não sei. Tem gente que não quer, meu irmão, dar nem amor para o outro. Tem gente do teu lado que está precisando de uma ajuda, meu irmão. Nós deveríamos ser aquele que estaria de prontidão para ajudar. Eu fico muito feliz e muito emocionado, meu irmão, porque são poucas pessoas, infelizmente. Mas tem pessoas que a gente fala assim, meus irmãos, estamos precisando de cesta básica, por exemplo. Tem pessoas aqui na nossa igreja que se levantam e falam, pastor, eu vou dar 30 cestas básicas esse mês. Eu falo assim, não, meu irmão, você não precisa dar 30 cestas básicas, porque o outro irmão também quer dar também. Ele falou, não, eu necessito fazer isso. Aí eu penso assim, mas você não está tão bem assim. Ele falou, não, eu entendo o poder que é eu servir, eu dividir. Tem pessoa, meus irmãos, que vem, já tive aqui na igreja várias pessoas, que ela olha e vê um irmão que está com calçado um pouquinho ruim, na outra semana está com calçado novo, trazendo. Já vi pessoas, meus irmãos, dividir o seu salário, pessoas que não precisavam, mas fala, esse irmão precisa, como nós vimos aqui a experiência aqui do Fernando. Nós precisamos ensinar sobre generosidade. Eclesiastes capítulo 11, ele fala, nós precisamos dividir nossas rendas com 7, até com 8, sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu já contei várias vezes aqui, meus irmãos, que eu sempre, quando o Senhor me abençoa, eu sempre tenho o coração aberto para multiplicar e para abençoar a vida de um irmão. Sempre eu fiz isso, meu irmão. Eu fui experimentado nos dias mais difíceis na minha vida. Teve dias que eu não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz naquela semana. Eu tive amigos que bateram na minha porta e falou, olha, eu quero levar você para viajar. Eu falo, não, você não está entendendo, eu não tenho como sair daqui de casa. Ele fala, mas você que não está entendendo, eu vou te pagar tudo. Já dividi, meus irmãos, várias contas de luz com pessoas. Eu já tive a provisão de várias pessoas me abençoando. Entenda o segredo da bênção de Deus na generosidade. Aprenda, meu irmão, aprenda a não ser mesquinho, aprenda a ter um coração voluntário, aprenda a ter um coração, meu irmão, que não fique preso às coisas deste mundo. Tem gente torcendo para o parente morrer para ficar com herança. Ficaram surpresos, meus irmãos? Que é isso? Tem gente, meu irmão, que está preocupado com a separação. Eita, agora pegou, hein? Está preocupado com a separação. Mas o principal é os meus bens, não meu bem mais. Tem gente, quando eu acompanho, meus irmãos, na minha profissão, que a última coisa que a família, que o casal vai falar é dos filhos. Mas a primeira coisa quer saber quando vai ser a pensão, quando vai ser que vai dividir os bens, quando que nós vamos partilhar o carro, a casa, ou o que não tem. Meu irmão. Sabe que isso revela o coração da pessoa. Eu já me frustrei com algumas pessoas do nosso meio da igreja, sabe por quê? Porque toda vez que eu vou falar sobre dinheiro, ou que acontece alguma coisa, a pessoa revela quem é. Meu irmão, mexeu com dinheiro, a pessoa revela, é engraçado. Ninguém consegue, meu irmão. Você consegue enganar no relacionamento, mas no dinheiro é difícil. Então cuidado para ele não ser o seu Deus. Seja honesto com o que você tem. Se Deus te deu um bem, meu irmão, Ele te deu esse bem, é seu. Não queira o do outro, viu? Não precise invejar o que o outro tem. Lute, conquiste, vai atrás. Não queira
situações que tornam fáceis você conquistar. Não, eu quero ser fiel no meu pouco, porque quando eu estiver no muito eu vou continuar sendo fiel. Amém, meu irmão? Seja honesto em tudo que Deus colocar na sua mão, viu? Se Deus te deu um trabalho, preste atenção em mim aqui. Se Deus te deu um trabalho, seja honesto em trabalhar e ser um bom trabalhador dentro da sua empresa. Tem gente roubando, meu irmão, tempo de trabalho. Sabia que isso é pecado? Você está roubando. Ai, pastor, estou sendo legal, que eu estou roubando, 1 hora eu estou saindo mais cedo. Você está roubando a sua empresa. Eu estou fazendo jeitinho. Não. Deus não se agrada de quem é desonesto. Amém, meu irmão? Passa, Biel, passa, não aguenta, não passa, o pessoal vai embora da igreja hoje, não volta mais. Passa logo, não volta no próximo domingo. Meu irmão, próximo domingo vai ser um culto mega especial, vocês não podem perder. Não vou falar o que é, pastor William, não vai ter uma coisa especial aqui, vai ser especial, você não perca no próximo culto. Nem você eu vou pregar, acho mais. Vou por outra pessoa melhor para pregar. Tem uma conversa difícil sobre relacionamento. Precisamos falar sobre relacionamento, meu irmão. Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26 diz: quando ficarem irados. Nós vamos ficar irados, meus irmãos, sabia disso? Pode falar, não é pecado não, meu irmão, tá? Você não é o santinho, a santinha não, você vai ficar irado. Porém, não peque. Já perdeu a cabeça, já fez besteira, já falou que não devia, não vai pecar mais. O que você vai fazer? Não permita que o sol se ponha enquanto dure a ira de vocês. Está dizendo assim, ó, ficou com raiva naquele momento, sabe? Esforrou a raiva, né? Colocou para fora para você não ficar doente, não é isso que a gente fala? Colocou para fora, vai lá e corrige. Não deixa acabar o dia sem você corrigir, meu irmão, sabe? Porque senão você vai ganhar um grande problema. Eu sempre falo, casais que aqui estão, não vão dormir virado um para um lado e outro para o outro, meu irmão. O mais gostoso é dormir de conchinha, não é verdade? Então não vai dormir errado, sabe? Porque fica com raiva. Casal que passa 300 dias do ano, 352 dias, ele passa 285 brigado. Meu irmão, está com ira, está errado. Não, pastor, mas nós passamos aí 70, bom. Você está perdendo tempo. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A língua, não, tira, Biel, isso aí não era para pôr, não, põe sim, estou brincando. A língua tem o poder de vida e quem a ama, comerá do seu, vou traduzir linguagem de hoje, você que é fofoqueiro, você ama, você vai comer do seu fruto, viu? Você que gosta de ficar falando mal, você vai comer do fruto da sua língua. Você que olha e só vê derrota em tudo, você vai comer do fruto da sua língua. Tem casais que não prosperam, meu irmão, e que se separam, sabe por quê? Não é porque é ruim. Você vai conversar, eles se amam. Você vai conversar, eles têm um potencial grande para trabalhar, para conquistar coisas. Mas a esposa ou o marido só fala mal um do outro. Vai prosperar isso? Não, vai comer do seu fruto. Põe o texto lá, ô Biel, deixa o texto lá, por favor, que esse texto é muito forte, Provérbios 18. A língua tem o poder de vida e morte. O poder está na palavra, meu irmão. Pela palavra Deus criou o mundo. Está ruim, começa a profetizar, meu irmão. Essa conversa difícil sobre relacionamento nós precisamos ter. Colossenses 3,13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoa. Meu irmão, o que é suportar? É coisa a fazer força. Tem gente que é cansativa, não é verdade? Sempre você tem um parente que é cansativo demais. Sempre você tem um irmão perto de você que ele é cansativo demais, um irmão da igreja, um local de trabalho. A Bíblia fala, meu irmão, que você tem que fazer o quê? Você tem que suportar ele. Suporte, meu irmão. Sabe como é que você suporta? Perdoando uns aos outros. Quantas vezes, pastor? 70 vezes 7. Então perdoe todos os dias ele, perdoe ela. Sabe, eu vou suportando. Não é agradável, mas eu estou suportando, meu irmão. Coloca alguma coisa pesada, o suporte, não é isso que a gente fala? Coloca um suporte. Para que serve o suporte? É para dar força àquela situação.
Então, se eu colocar algo pesado em cima de mim, eu não vou ser fácil, não vai ser fácil, mas eu vou suportar uns aos outros. Continue suportando uns aos outros, amém, igreja? Eu sou assim, eu não vou mudar assim, e as pessoas que me aguentem, as pessoas que gostam de mim, você está errado. Por isso que você é chato e está sozinho, e fique sozinho, e aí vai falar, não tenho amizades, não tenho isso. Sabe por quê? Porque você tem que suportar uns aos outros. Outra coisa importante que eu comentei, muitos lares, muitas famílias, muitos relacionamentos quebram, sabe por quê? Porque não tem coragem de conversar. Tem pessoas que não querem conversar, meus irmãos. Eu falei aqui que a gente ensina isso nos cursos de casais aqui da igreja. Casal, você precisa brigar. A gente fala isso nos cursos, as pessoas ficam espantadas, assustadas. Casal, você precisa brigar. Como assim, pastor? Que história é essa de brigar? Você tem que aprender a dialogar com o seu cônjuge. Você tem que aprender a dialogar dentro da sua casa com seus filhos. Você tem que aprender a dialogar no seu local de trabalho. Você precisa aprender a conversar. Tem pessoas que estão 20 anos e falam, pastor, nós nunca brigamos. Meu irmão, mas estamos separados. Nós nunca brigamos, mas cada um vive a sua vida. Sabe por quê? Porque não teve coragem de confrontar. O diálogo, ele é importante, a conversa, ela é importante, até a discussão sadia, meus irmãos, ela é importante. Precisamos, meus irmãos, entrar na ótica da conversa e aprender a ter paz, amém, meus irmãos? Quinta conversa difícil que nós precisamos ter, é a conversa sobre disciplina espiritual, meu irmão. Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas eram a provisão, né? Fala sobre comida, bebida, roupa, ele está falando, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas ele está perguntando, o que é prioridade na sua vida hoje, meu irmão? Pergunta que eu faço para você hoje, o que é prioridade na sua vida hoje? Como está a sua vida com Deus? Você pode responder para você mesmo. Como é que está o seu tempo de devocional com Deus? Quando foi a última vez que você se lembrou de falar com Ele? Quando foi a última vez que você se lembrou de agradecer pelo ar que Ele te deu, pela noite que Ele te deu? Cantamos essa música nova, né? Que o último refrão é maravilhoso. Que ele fala que eu só quero adorá-lo. Só quero adorá-lo. Quando que nós vamos, meu irmão? Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem orado, meu irmão? Por dia. Quanto tempo você tem ficado no celular por dia? Assustador, não é, meu irmão? O celular é necessário, mas ele não pode ser a prioridade na sua vida. Eu comentei que normalmente nós desligamos o celular do Instagram, no Facebook, TikTok, todas essas redes sociais, nós normalmente desligamos com raiva, ou com raiva de alguém, ou com raiva da gente mesmo, que nós somos frustrados. Quando você ora, você fica bem, meu irmão. Você ouve os conselhos do Senhor para a sua vida, você ouve a voz do Senhor, você fala com o Pai. Marta, Maria, Jesus chega na casa das duas irmãs, e Jesus chega na casa delas, e fala, vim ficar com vocês, eram amigos. A Bíblia fala que Marta, ela era acelerada, ansiosa, limpando o chão, já colocando café para esquentar, já fazendo aquele biscoito para Jesus, fazendo tudo que tinha para fazer, e Maria ficou sentada, esperando o mestre falar. E Marta chega brava e fala, Jesus, você não se incomoda que a minha irmã é folgada? Tipo família, né? Você não se incomoda que só eu lavo a louça? Só eu que faço tudo nessa casa, eu estou igual uma doida, e você não se incomoda? Jesus fala para ela, não, tudo bem, isso também é importante, mas a melhor parte, Maria escolheu, que foi estar junto comigo. Jesus quis dizer, ele explicou para elas, cozinhar, lavar, passar, isso tudo você vai ter durante todos os dias, mas uma hora você tem que
se voltar ao Senhor. Meu irmão, nesse tempo, hoje você precisa se voltar ao Senhor. Como está a sua disciplina espiritual? Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação. Não adianta você fazer loucura, meu irmão, trabalhar de segunda a segunda, você só ir, não. A melhor parte é colocar Deus como prioridade. É bom, precisamos trabalhar, precisamos correr atrás, sim, mas a prioridade é estar diante do Senhor. Meu irmão, vocês não imaginam o nosso desafio aqui na igreja. A igreja para a glória do Senhor está crescendo, e glória a Deus por isso, e nós amamos estar na igreja, nós amamos. Meus irmãos, todos os dias da minha vida eu estou na igreja. Praticamente todos os dias à noite nós temos atividades na igreja. A minha casa já sabe, os meus filhos já são assim, a minha esposa, nós já somos assim. Nós servimos ao Senhor com amor de manhã, de tarde, de noite. Nós estamos aqui, fazemos isso com muito amor, mas tem horas que eu paro e falo, eu estou perdendo a essência. Aí quando acontece isso, eu falo para minha esposa fala para mim, amor, nós estamos perdendo a prioridade, que é buscar o Senhor. Aí vez ou outra você vai ver que a gente some, 1 dia, 2 dias, vez ou outra você vai ver que a gente tira um tempo para ouvir o Senhor falar, que a gente tira um tempo para ouvir a voz de Deus, para mim voltar diante do Senhor e falar, Pai, é muito bom eu servir, é muito bom eu fazer tudo isso, mas a prioridade é eu estar junto do Senhor. Porque tem hora que nós nem mais estamos ouvindo a voz do Senhor, porque nós estamos tão corridos, meus irmãos, e esquecemos da melhor parte, que é estar diante do Senhor. Tem dia que eu entro aqui, eu falo, Senhor, eu quero só ouvir a sua voz hoje. Com todo respeito, eu falo, eu não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém hoje, eu quero só ouvir o meu Senhor falar comigo. Deus é tão maravilhoso que Ele fala, amém, meus irmãos? Escolha a melhor parte. Sexta conversa difícil, essa é pesada, meu irmão, essa é pesada, é a última rapidinha para já ir embora. A conversa difícil sobre más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33 diz, não se deixem enganar, viu? Ou, seja esperto, está falando assim, vamos, né, linguagem hoje, seja ligeiro, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem lugar, ambiente que não é mais para você, meu irmão, e você insiste em estar lá. Tem conversas que não é para você mais participar, mas você insiste em estar lá. Tem casas que não é mais para você frequentar, mas você insiste em frequentar. E aí você fala, pastor, eu vivo doente espiritualmente, eu vivo aflito, eu vivo angustiado. Sabe por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, está lá, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Meu irmão, tem crente que está qualificado com isso, que é pecador, que é zombador. Tem pessoa do mundo também que é isso. Escolha os ambientes que você tem que estar, escolha as companhias. Meu irmão, durante a vida toda eu amei muitas pessoas, eu era amigo de muitas pessoas, eu gostava de muitas pessoas, mas muitas delas eu decidi não ter mais comunhão, eu decidi me afastar, eu decidi sair daquele grupo, eu decidi sair da casa da pessoa. Sabe por quê? Porque era casa de zombadores, era casa de pecadores, era casa de fofoca, ou era pessoas que só zombava, ou pessoas que só falavam coisas ruins, negativas. Eu preciso saber com quem que eu ando. Quer saber como você vai ser amanhã? Olhe para a vida dessa pessoa, você vai ser igual a ela. Pessoas prósperas andam com pessoas prósperas, pessoas de Deus andam com pessoas de Deus. Amém, gente? E para encerrar, para a gente entender, a conversa difícil que nós temos que ter para finalizar é sobre destino e propósito. Jeremias 29, 11. Porque
porque sou eu que conheço. O que ele conhece? Os planos que tenho para vocês. Deus está falando, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, e declara o Senhor planos do quê? De fazê-los o quê, meu irmão? Prosperar. Deus não quer o mal de ninguém, viu? Deus está me prejudicando, Deus está me colocando nesse deserto, Deus está fazendo contra a minha vontade. Não, meu irmão, o plano dele é para você prosperar, é para não ser um plano de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. O que o Senhor tem para nós é muito melhor do que nós imaginamos. O que o Senhor tem para nós é muito melhor do que nós desejamos para nós mesmos. Sabe por quê? Porque o plano dele é melhor. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Meu irmão, nós não cremos na reencarnação. Isso daí é história. É a história de um homem, meu irmão, não é bíblico. A Bíblia fala que você vai morrer uma única vez, e depois disso terá o juízo. Hebreus 9, 27, meu irmão, você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Então, você tem que entender que essa pergunta difícil sobre destino e propósito precisa ser feita hoje. O que você tem feito com a única vida que Deus tem te dado? Pastor, eu tenho feito aquilo que está no meu coração. Cuidado, que seu coração ele é enganoso. Tem o livro de Jonas, meus irmãos, o fujão, não é verdade? O Jonas não é o fujão? Deus fala, você vai lá para Nínive, você vai pregar a palavra, tem em torno de 120 mil pessoas. Olha, é uma grande pesca, hein, meus irmãos? Se colocar todo o ano aqui, meus irmãos, não vai ter 50 que eu orei aqui que se converteu. Deus está dando para ele uma oportunidade de pregação arrematadora, e está falando, tem uma grande nação, eles vão se arrepender, porque o coração deles vai voltar. Porém, meus irmãos, os ninivitas, eles eram pessoas odiadas pelos judeus, porque eles eram pessoas más, eles eram orgulhosos, corrompiam, eles adulteravam com as mulheres, eles estupravam as mulheres, eles matavam sem dó. Jonas falou, não Senhor, a minha vontade não é. Ele pega e foge da vontade do Senhor, não é isso? Ele foge da vontade de Deus, ele fica longe da vontade do Senhor. Aí Deus leva ele para uma grande conversa, 3 dias no ventre de um grande peixe, e fala, não, você vai voltar, e vai fazer aquilo que eu falei. Às vezes a vontade do Senhor, meus irmãos, gera desconforto para nós, você sabia? Viu? Às vezes os planos e os propósitos do Senhor vai gerar desconforto para você, porque você vai ter que abrir mão do teu sonho. Sabe aquele sonho que quando você era pequeno? O que você quer ser? Eu quero ser um grande jogador de futebol, né? O que as meninas querem ser? Eu quero ser uma grande modelo internacional, eu quero ser uma grande atriz. O que mais que eu quero ser? Eu quero ser a Barbie, eu quero ser. Aí vem os planos do Senhor e fala, não, você vai ser aquele que vai ficar a vida inteira e vai lutar por uma única família. Você vai ser aquele que vai servir, e um único vizinho vai aceitar Jesus, e vai valer tudo por isso. Você vai ser aquele que você vai ser chamado para missões, mas Deus, eu queria a minha pós. E Deus vai falar, pós isso você vai fazer, meu irmão. Destino e propósito são conversas difíceis. Às vezes Deus permite crises nas nossas vidas, para nos trazer de volta ao propósito. Já tive tantos sonhos, meus irmãos, você nem imagina. Se você conhecesse eu e a Paulinha, e ficasse na nossa casa, você ia ver tantos sonhos, tantos projetos que a gente tem. Sabe, a gente estava com aqueles que sonham, chorava nos projetos. Aí vem Deus e fala, não, mas eu não tenho isso para vocês. Mas papaizinho, não tenho isso para vocês. E nós só vamos estar, meu irmão, 100% felizes, quando nós estivermos alinhados à vontade do Senhor. A maior alegria é quando você estiver alinhado. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, meu irmão, então você vai ser um grande empresário, porque esse é o chamado que o Senhor te chamou para ser. Se o Senhor te chamou para ser um profeta, você vai ser um grande profeta, porque esse é o chamado. Se é o chamado pastoral, se é um missionário, se é um servo do Senhor, se é um mantenedor da obra, meu irmão, é isso que o Senhor te chamou. Então faça com diligência, com alegria, porque é nesse tempo que nós vamos viver o melhor tempo de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas essa conversa você precisa ter com o Pai. Essa é uma conversa difícil para ter.
Amém? Foi difícil, meu irmão? Não. Domingo que vem, em nome de Jesus, espero todos vocês. Quem evita a verdade hoje, enfrentará consequências amanhã. Você tem chance de tapar os ouvidos, amanhã você vai ter que ter a consequência. Feche os olhos, por gentileza. Quero falar algo para você, com os olhos fechados mesmo. A verdade pode doer hoje, mas a mentira destrói a vida de uma pessoa, meu irmão. Essas conversas difíceis evitam tragédias amanhã, você sabia disso? Senhor, nós te damos graça. Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai. Nós louvamos aquele que é fiel, Pai, aquele que é maravilhoso, Jesus. Provérbios capítulo 3, Pai, versículo 11 diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E obrigado porque o Senhor tem nos amado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos amado. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai, e a graça do Senhor é sobre nós, ó Pai. Oh Deus, conversas difíceis são instrumentos de Deus nas nossas vidas, são instrumentos do amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama e nos confronta, Pai. Obrigado, Jesus, Pai, pelo teu amor. Eu quero te agradecer, Pai, e pedir que o Senhor, Pai, abençoe esse meu irmão, Pai, abençoe essa minha irmã, Pai, que às vezes foi até confrontado hoje, Pai, mas foi com amor, meu Deus, que essa pessoa saia daqui hoje cheia da tua presença, Pai, cheia do renovo do Senhor, cheia da graça do Senhor. Alcance esse coração hoje, ó Pai. Meu Deus, a minha alegria, Pai, é ver esse meu irmão, essa minha irmã crescer no Senhor, Pai, ser uma pessoa abençoada, Pai, colocar em prática a palavra do Senhor. Deus, eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto, porque o Senhor é fiel, meu Pai. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória e toda adoração somente ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, igreja. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Vamos colocar de pé para a gente louvar e já vamos embora em nome de Jesus. Passar uma vez, começar uma primeira vez. Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Adora Ele de verdade, meu irmão. Não importa. Não importa o quanto custa. Diz isso a Ele. Jesus, teu valor é maior, Pai. Você pode declarar isso bem forte? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Aleluia. E não importa o
aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Obrigado por tua presença em nós, ó Pai. Essa é a maior alegria, o nosso maior tesouro, Pai. O Espírito Santo da verdade que habita em nós. Você pode erguer sua voz, suas mãos, se você puder, e glorificar ao Deus. Falar: Tu és o meu tesouro, Jesus. Fala para Ele: Tu és o meu tesouro, Senhor. Eu achei, Senhor. Eu encontrei, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos achou, Pai amado. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso tesouro, Pai, o bem mais precioso. Eu quero te glorificar, ó Espírito Santo de Deus. Que a tua presença seja no meio da tua igreja, meu Pai. Que a mão poderosa do Senhor, Pai, seja sobre esse meu irmão, essa minha irmã hoje, em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor, a paz do Senhor que excede a todo entendimento, seja sobre todos hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toca hoje esse coração triste, amargurado, Pai. Essa pessoa que entrou hoje, Pai, com dúvidas no coração, com sentimento de tristeza, Pai, porque está enfrentando uma grande luta na família. Deus, eu te peço que a paz do Senhor toque hoje essa pessoa, em nome de Jesus. Essa pessoa que entrou hoje perturbada, Jesus, porque não sabe, Pai, a decisão que tem que tomar amanhã. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje, meu irmão, confia nele e tudo mais Ele fará. Não compre uma briga que não é para você comprar. Ei, o Espírito Santo fala para você: não compre, é o Senhor que te protege, é o Senhor quem luta por você, é o Senhor que é o teu Deus. Então, meu irmão, não entre em brigas que não é para você entrar. Antes de você ir embora, o Espírito Santo quer falar isso com você. Descanse hoje no Senhor, Ele é o teu Deus, Ele te conhece, Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo seu amor, Pai, conosco, a tua igreja, Pai. Que o Senhor nos dê um tempo agora, Pai, esses 21 dias de consagração, Pai, de jejum, de oração, Pai, um tempo com o Senhor. Que o Senhor nos levante, Pai, para se aproximar mais do Senhor e ouvir mais a tua voz, Pai. Que a semana dos meus irmãos seja mega abençoada, muito abençoada, em nome de Jesus. Eu profetizo, meu irmão, uma semana de vitória, de paz, de alegria. Receba em nome do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o seu domingo seja um domingo de paz, de alegria, e que a sua semana seja uma semana de notícias boas para a glória de Deus. Você pode profetizar isso para uma pessoa ou duas. Fala: sua semana será extremamente abençoada. Isso, pelo menos para duas pessoas. Sua semana vai ser muito abençoada. Sua semana vai ser muito abençoada. Meu irmão, profetiza a sua língua, use a sua língua. A sua semana será abençoada, minha irmã. A sua semana será abençoada, meus irmãos. Use a sua língua para abençoar, amém, meus irmãos. Na hora que você terminar, você fala assim: até semana que vem, em nome de Jesus.
Deus abençoe. Levante todos a mão, vamos embora. Não precisa sair correndo, tem o café ainda, meu irmão. Pode tirar um tempo de comunhão em nome de Jesus, tá bom? Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor falou, fez, Pai. Nós te agradecemos por esse domingo tão especial e maravilhoso, Pai. Que o amor do nosso Deus, infinito e maravilhoso, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja hoje, amanhã, todos os dias, até que Ele venha. E quem crê diga amém, meu irmão, aleluia. Balança a tua mão com alegria e declare: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.